maravilhosa quando o povo de Deus está na sintonia do Espírito. É coisa gloriosa. Se coloque sobre os seus pés, eu vou incomodar você mais um pouquinho. Os irmãos lá do fundo, vem mais para cá, meus irmãos. Eu gosto de pregar vendo vocês. Eu mal estou enxergando vocês, estou sem óculos. Vem mais para cá, deixa-me vê-los. Deixa-me vê-los enquanto falo convosco. Vem mais para frente. Vem aqui para os primeiros lugares. Vem mais para frente. Oh, glória, isso, vem mais para frente, glória ao nome de Jesus, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Convido você, ai que benção, faça sempre assim, irmãos, olha que bom, estou vendo o seu rosto agora nitidamente, que bom. Aqui não tem beleza não, mas você pede graça para Deus e olha assim mesmo, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, Novo Testamento, carta aos Romanos, capítulo de número 8. Capítulo de número 8 da carta escrita aos Romanos, versículo de número 28. Essa é uma palavra que está queimando meu coração e ardendo na minha alma. E você vai pensar assim, meu Deus, mas esse versículo aqui é muito, muito conhecido, mas a gente pouco medita nele, a gente cita muito, mas medita pouco e vive menos ainda a verdade que está dentro desse versículo. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Glória a Deus. Só quem achou pode dar aquele amém? Amém. Diz assim, irmãos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode ler comigo mais uma vez? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se assenta, toma o teu lugar. Queridos, para introduzir essa mensagem, porque provavelmente alguém está perguntando assim: pastor, mas hoje não era sobre avivamento? É. Então eu começo trazendo para você uma primícia do avivamento. E já vamos para o texto. Grande parte das pessoas pensam, imaginam, que os avivamentos, eles acontecem diante de bons cenários, diante de circunstâncias favoráveis. É assim que as pessoas conseguem pensar em avivamento. Mas a grande parte das pessoas tem uma dificuldade enorme em pensar num mover, num agir de Deus, diante de um cenário ruim, diante de circunstâncias contrárias. Então eu quero abrir a primeira primícia para você. Todos os avivamentos, sem exceção, inclusive o último grande avivamento, que vou trazer alguns detalhes aqui, aconteceu diante de um cenário ruim, diante de circunstâncias contrárias, porque na verdade são cenários ruins, são vales de ossos secos,
que requerem um sopro do Espírito, e um mover e um reboliço da parte de Deus. São diante de vales de ossos secos que Deus precisa encontrar alguém como Ezequiel, que tenha coragem de olhar para todo aquele vale e profetizar dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. O grande avivamento que eu me refiro aos irmãos é o avivamento que chegou a todos os continentes, inclusive o continente da América e da América do Sul. O avivamento da Rua Azusa, que começou por volta de 1906. Deus, Ele usa cenários improváveis, Ele usa situações difíceis, e Ele usa também pessoas improváveis, pessoas desmerecidas, recusadas, esquecidas, desprezadas, para trazer a sua glória. Nesse ano de 1906, Deus resolve reacender a chama do Espírito sobre a face da terra. A terra estava adormecida numa mornidão, num formalismo religioso terrível, numa verdadeira mornidão espiritual. Aí Deus vai fazer um negócio, Ele vai pegar um improvável, o William Seymour. Quem era o William Seymour? Descendente de escravos, um homem negro, em plena segregação racial, aonde um negro não tinha direito nem de entrar num ônibus, de um transporte público, aonde havia muitos banheiros que um negro não podia entrar. E para piorar, o William Seymour havia sofrido com uma doença chamada varíola, que deixou seu corpo cheio de marcas e fez ele perder a visão de um olho. Então, além dele ser descendente de escravo, dele ser negro, dele estar com o corpo cheio de mancha, ele ainda era um homem com apenas um olho, um homem com tapa-olho, um homem caolho, do qual a sociedade passava perto dele e não dava nada. Quer saber quais eram os empregos que ele conseguia? Aqueles empregos que ninguém queria, de limpar banheiros, de fazer serviços braçais que eram desprezíveis. Era nisso que ele trabalhava, e ele ainda acabou ficando desempregado. Ele foi até, aleluia, como se diz, um seminário que estava tendo sobre a doutrina do Espírito Santo. Mas naquele cenário que estava tendo sobre a doutrina do Espírito Santo, estava tendo aquela aula, aquele ensinamento. Ele, como era negro, não pôde entrar dentro da sala, ele teve que ficar no corredor, sentado pelo lado de fora, no chão frio, ouvindo a palavra. Mas o William Seymour não deu importância à rejeição, ao desprezo, à indiferença. Tudo o que ele queria era aquela semente de avivamento para o seu coração e para a sua alma. Eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite, irmão. Não olhe para o desprezo, não olhe para a indiferença. Só dê importância a uma coisa, apenas uma coisa nos importa: colocarmos a semente do avivamento no nosso coração e na nossa alma. E acredite, ainda irão ver o que Deus fará através da sua vida. Deus vai sacudir a terra com poder e glória, se você assim crer e assim desejar. Ele sai dali com aquela semente de avivamento plantada dentro do coração e da alma. Ele recebe um convite
para sair do Texas, ir para Los Angeles, em uma das igrejas do Nazareno, uma igreja de um campo de missão, e ele vai para aquela igreja para pastoreá-la. Já tinham procurado pastor e não conseguiam pastor, resolveram dar a ele essa oportunidade. Ele chega naquela igreja, uma igreja simples, como pastor recebe a oportunidade, e ele tem uma mensagem para aquela igreja. Atos capítulo 2, assim diz Deus: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, até sobre o servo e a serva. Os vossos jovens terão visões, profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. A promessa diz a vós, e a vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a todos quanto Deus o nosso Senhor vier chamar. Tem direito de ser cheio do poder, tem direito de ser cheio do Espírito Santo, tem direito de ser cheio da presença, tem direito de receber a virtude, poder e autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser transformado em uma testemunha viva e poderosa da mensagem de Jesus Cristo sobre a face da terra. Ele prega aquela palavra. Os responsáveis pela igreja, o corpo de diáconos que administrava a igreja, fica inconformado, não falam nada para ele, só fazem uma cara ruim, mas demitem ele, sem nem que ele fosse avisado. Quando ele chega para o próximo culto, o cadeado está na porta, a igreja está fechada, a igreja está trancada. Posso falar uma coisa? Só vai viver avivamento quem persevera diante das adversidades. Quem para diante de adversidade não vai ver, não vai conhecer o poder nem o mover de Deus. O poder e o mover de Deus, Deus vai revelar, manifestar para quem atravessa, para quem não para quem não desiste, para quem continua diante de portas fechadas. Não deixa apagar aqui dentro. Pode ter porta fechada, mas não deixa apagar a chama, não deixa morrer a semente de avivamento que há no teu coração e na tua alma. Continue crendo, porque Ele vai fazer. Continue crendo, porque Ele vai operar. Continue crendo, porque Ele é fiel. Continue crendo, porque a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. Aleluia! Ele sai dali. Deus sempre prepara alguém. Alguém te rejeita, mas alguém também te abraça. Alguém não te ajuda, mas alguém também te estende a mão. Deus sempre tem um sirineu na tua vida que vai te ajudar a carregar a cruz. Deus tem. Deus prepara um casal de africanos. E aquele casal recebe ele, sabe por quê? Porque ele não tinha um vintém, não tinha um centavo no bolso. Foi para lá para dirigir a igreja, morar na igreja, não tinha nem aonde morar, não tinha renda. Mas aquele casal abre as portas da casa para ele, dá um quarto para ele, e ele começa toda noite oração, toda noite clamor, toda noite súplica. Registros da história de que ele orava
até a sua camisa ficar tomada de suor, ensopada. E começou a acontecer uma coisa: a redondeza começou a ouvir aquele som de clamor, de súplica, de oração, de vigília, ainda que sozinho, ele, Deus, ele fazendo vigília, continuamente, como diz o louvor, clamando, até tocar o céu, até Deus responder, como Daniel, até o anjo chegar com a resposta, até o anjo descer, aquele homem clamando, buscando. A história diz que começaram a se juntar alguns a ele em oração, aleluia. Aquele clamor foi aumentando, aquele clamor foi crescendo. Receberam um convite para orar por um homem moribundo, à beira da morte, foram lá orar. É maravilhoso, irmão, quando você está vindo do clamor, da oração, da vigília. A tua oração tem poder, tem efeito. A tua oração, aleluia, tem agir de Deus, tem poder de Deus, tem unção de Deus. A Bíblia diz que oraram, impuseram as mãos e oraram no nome de Jesus. E diz a história que aquele homem foi curado, levantou o enfermo, sarou o doente. A oração da fé, aquele homem levantou daquela cama. A notícia espalha, começa o culto na varanda da casa, e daqui a pouco a varanda da casa está pequena, porque tem muita gente para pouco espaço. Começaram a procurar um lugar, porque era hora de expandir a tenda, era hora de aumentar a tenda. Foram procurar um lugar, e procura daqui, procura dali. Encontraram um lugar na Rua Azusa, número 312, um galpão grande, velho, de madeira. O que era ali? Um estábulo de cavalo. Entraram naquele lugar, muita poeira, cheiro de urina, serragem no chão, para cobrir a terra batida. Mas foi ali naquele lugar que aquele povo entrou com uma sede, com um desejo. Entraram naquele lugar, não tinha um púlpito bonito como esse, não. Fizeram um púlpito com 2 latas e uma madeira. Virou o púlpito, virou o altar, banco, tudo improvisado, mas o coração quebrantado. É isso que nós precisamos aprender nesses dias. Deus não está preocupado se o púlpito é bonito, Deus não está preocupado se o teto tem luzes, tem artifício, não. É por isso que tem muita gente com púlpito bonito, com teto de artifício, com isso, com aquilo, com pirotecnia, mas nada de avivamento, nada do Espírito, porque Deus ainda espera um coração contrito, um coração quebrantado. Tu não desprezarás, ó Senhor. É por isso que o salmista pediu: cria em mim, ó Deus, um espírito reto, renovado, e dai-me um coração quebrantado. Como está o teu coração? Tudo que importa é o teu coração. Não importa a mobília da igreja, importa o teu coração. Não importa o teto da igreja, importa o teu coração. Não importa a quantidade de pessoas na igreja, importa o teu coração, o teu coração, o teu coração. Ele pede ajuda, liga para uma amiga, manda um telegrama para uma amiga chamada Lucy. Preste atenção para não entender o nome errado, minha esposa entendeu errado. Lucy Fellow, não é Lucifer não, tá? Minha esposa entendeu Lucifer. Quando eu contei para ela, ela falou: ele chamou Lucifer. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, mulher. Tu está entendendo tudo errado. O nome dela era Lucy. Vou fazer a pausa aqui para você não misturar.
fellow. Amém? Entenderam aí, irmãos? Sabe quem era ela? Uma ex-escrava. Mas ela era a primeira mulher selada, batizada com Espírito Santo e com fogo. Ela foi, impôs as mãos sobre ele e orou. E ali cumpriu, ali ele teve a resposta da pergunta que ele fez um dia para Deus. Do lado de fora daquela sala, daquele seminário sobre o Espírito Santo, que ele não podia entrar. Ele perguntou para Deus dizendo assim: Deus, será que o Senhor batizaria um negro com o seu Espírito Santo? Porque o negro aqui não pode entrar na sala, o negro não pode andar no ônibus, os homens não deixam, a América não permite. Mas será que o Senhor batizaria um negro com o Espírito Santo? Naquele dia, Deus deu a resposta. Sabe qual foi a resposta? Ele foi cheio, ele foi cheio, ele foi cheio. Ele rasgou, ele bradou em línguas. Urabai chamandorou que anarabácia. Arapra caramandaraba carabasúria. Orapra carabaia mandorou que anarabácia. Alabra calabrasuri me candarabachandaraia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele foi cheio do Espírito Santo, irmãos. E a história, porque eu preciso entrar para o texto, você precisa entender. Aleluia. Olha o que Deus fez. Aí começou o mistério. Todos os dias aquele homem, ele enfiava a cabeça no meio dos caixotes e orava, e orava, e orava, e orava, e orava, e orava. Aquele galpão, segundo os registros, ele era tomado por uma atmosfera espiritual. As pessoas entravam naquele lugar e ia muita gente ali curiosa, que ia ali dizendo: eu vou lá desmascarar, eu vou lá hoje envergonhar esses charlatões. Mas quando colocava o pé dentro do lugar, o temor batia no coração, caíam de joelhos, iam aos plantos, às lágrimas. Pessoas começavam a passar pela redondeza, cair possessas, endemoniadas. Outros eram curados só de passar, porque Deus criou, aleluia, um campo, aleluia, um espaço, um perímetro, ficou completamente tomado, impregnado da glória, da unção, da presença. É isso que vai acontecer se esta igreja decidir, como Lucy Fellow, como William Seymour, buscar a promessa do poder, do derramamento do Espírito Santo, do revestimento. Eu te pergunto: você crê na doutrina do Pentecoste? Você crê na doutrina do Espírito Santo? Você crê que Deus quer encher a sua igreja de poder para impactar, abalar, fazer a diferença e manifestar a sua glória? Aleluia. Essa promessa ainda está de pé. Mas talvez eu e você ainda não estejamos de joelhos, como William Seymour, com a cabeça no caixote, pensando só nele, falando só com ele, buscando só ele. Aleluia, aleluia. Há uma semente de avivamento, regue ela com orações e lágrimas, porque brotará um avivamento a partir da tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Todos que começaram a ouvir iam para aquele lugar, e quando chegavam lá, recebiam a promessa:
eram batizados com o Espírito Santo, recebiam dons espirituais e eram enviados para incendiar com o fogo da presença. Passaram por lá 2 missionários suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Quando passaram por lá, o Espírito Santo pegou eles. Oh, glória, selou, batizou, aleluia, receberam dons, ficaram ali se abastecendo, se enchendo, se revestindo, e Deus levantou um profeta lá no lugar, e disse assim: eu tenho separado aqui para mim 2, e esses 2 eu estou enviando para um lugar, chamado Pará. Deus falou com eles, não faziam ideia, mas todo crente cheio do Espírito Santo, ele é assim, ele obedece a Deus indiferente, ele só obedece. Deus falou, ele está pronto para obedecer e colocar em prática. Crente cheio do Espírito Santo não tem dúvidas do que Deus fala. Crente cheio do Espírito Santo não teme diante da direção dada por Deus, ele vai. E eles abriram o mapa, e quando abriram o mapa, olharam lá no Brasil, Belém do Pará. Chegaram aqui sem nem saber falar o idioma, foram recebidos por um pastor batista, único lugar, porão da igreja, mas começaram lá no porão fazer a mesma coisa, orar, clamar, buscar, e ali os crentes daquele lugar ficaram interessados. Mas que negócio é esse? Por que vocês oram assim? Por que vocês buscam assim? Por que vocês falam essas línguas? Por que vocês têm esse ânimo, esse ímpeto, essa coragem? Por que vocês têm essa tal de revelação, essa tal de profecia? Como que vocês sabem das coisas que ninguém falou e foram para lá? Aí lá Jesus batizou a primeira, aleluia, irmã, aleluia, Celina de Albuquerque, a primeira batizada, selada com o Espírito Santo, pulou, falou em língua, bradou, aleluia, o negócio ficou estranho. Reunião na igreja, igreja tradicional, que negócio que é esse? Que tem crente aqui pulando, que tem crente aqui falando em língua. Nós não somos dessas coisas não. Sabe o que fizeram? Convido vocês a saírem, convidamos vocês a procurar outro lugar. Saíram 16 crentes. Sabe o que virou aqueles 16 crentes cheios do Espírito Santo? A maior denominação pentecostal do mundo, Assembleia de Deus. Só no Brasil são mais de 300 mil templos. Olha o que vira aí uma semente de avivamento. Olha aí o que a tocha, o que o fogo de Deus é capaz de fazer. Quando ele pega, ele alastra, ele incendeia. Oh, irmão, permita que Deus te use como essa faísca que vai incendiar. Você nem imagina, você nem faz ideia o que Deus pode fazer através de um crente cheio do Espírito Santo. Ele começou tudo isso com um negro descendente de escravo, aleluia, semi-analfabeto, caolho, desprezado e rejeitado, porque Deus escolheu as coisas vis desse mundo para confundir as que pensam que são. Ele escolheu pequenos para confundir os grandes. Ele escolheu os que não são para confundir os que são. Se dizem para você que você não é, Ele te escolheu para mostrar que você não é, mas Ele é Deus na tua vida. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Podem te desprezar, mas Ele te abraça. Ele te envolve. Alabrai, comandorou que anarabácia. Oh, aleluia. Oh, glória ao nome poderoso e santo de Jesus. Harei que alamandorou que anarabácia. Aleluia.
Chegamos ao texto, e eu vou ser breve, pode ficar tranquilo. Aí vem o apóstolo Paulo. Sabemos, eles sabiam, a igreja primitiva sabia, e a igreja de hoje precisa saber. O que a igreja de hoje precisa saber? Perceba a totalidade, todas as coisas, até aquelas que nós não gostamos, até aquelas que nós não desejamos que elas aconteçam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu serei rápido, presta atenção. As bênçãos, Tiago capítulo 1 verso 17, toda bênção, toda boa dádiva, as bênçãos de Deus, elas fortalecem a nossa fé, elas são demonstração da bondade, da benignidade e também da fidelidade de Deus na nossa vida. Deus te abençoa para você saber que Ele é bom. Deus te abençoa para você entender que Ele é Deus fiel na tua vida. Aleluia! Elas revelam a fidelidade de Deus e nos capacitam para servi-lo melhor. Irmãos, as bênçãos não são para nos afastar de Deus, as bênçãos são para nos capacitar a servir a Deus melhor. Eu não tinha, mas Deus me deu, Deus me abençoou com um veículo. Use o seu veículo para a glória de Deus, use o seu veículo para glorificar a Deus. No mínimo, busca uma alma, dá carona para alguém, porque todas as bênçãos de Deus nos capacita a servi-lo melhor. Antes você não tinha, agora tem condições. Você tem condições? Abençoa o necessitado, abençoa o carente, abençoa aquele que está, aleluia, precisando, porque aquele que dá ao pobre, ele empresta para Deus, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele não fica devendo nada para ninguém. A bênção de Deus não é o destino, é um instrumento para glorificar a Deus. A bênção não é o fim, ela é só um instrumento para glorificar. Pastor, estou entendendo e estou gostando da mensagem, estou gostando das coisas, pastor, as bênçãos. Calma, quero ver tu gostar agora. As lutas, misericórdia. Cuidado, crente, não vai fazer o sinal da cruz não, hein? As lutas, pastor. Primeira Pedro capítulo 1 do 6 ao 7, você não precisa abrir. O que as lutas fazem conosco? Sabe aquela prova tão difícil que os crentes antigos falavam assim: estou passando uma prova de fogo. É desse jeito que o crente antigo falava: prova de fogo, varão. Sabe para que serve essas provas de fogo? Purificar a nossa fé, assim como o ouro é purificado pelo fogo. Mas crente hoje não quer passar no fogo da provação. Crente hoje quer ser ouro sem ser provado no fogo. O que o fogo faz com o ouro? Ele derrete, ele separa todas as impurezas. A prova de fogo ajuda a nos purificar, a tirar todas as impurezas
da nossa vida, a ficar só o ouro, a ficar só o que Deus quer. Ele tira a autossuficiência, fica só a dependência. Ele tira o nariz empinado, ele quebra a gente, fica só a humildade. É desse jeito que ele faz. É desse jeito que Jeová trata. Ele moe, ele quebra, ele sabe tratar o barro até chegar no ponto de virar vaso. E o vaso, quem é você, barro, para reclamar com o oleiro? Quem, diz a palavra, quem és tu, barro, que reclamas com o oleiro? Deixa ele amassar, confia no processo. No final você vai ser um vaso novo, um vaso de honra. Tem gente que quer ser vaso, mas não quer ser amassado. Tem gente que quer ser vaso, mas não quer que ele tire as impurezas, as bolhas. Meu filho, não tem como fazer um vaso com impureza no meio do barro, com bolha no meio do barro. Tem que espremer, tem que amassar, tem que sovar, tem que tirar as pedras, tem que tirar o cisco, tem que tirar o ar, e depois ainda tem que ir para o fogo, porque vaso que não passa pelo fogo não tem resistência. Sabe o que é isso? É crente que não passa por provação. Crente que não passa por provação não aguenta vento, não aguenta luta. A pior coisa que tem é você confiar um ministério na mão de um crente que não foi provado no fogo. O ministério vai ficar abandonado. Por quê? Porque vai vir a luta e ele não vai aguentar. Só aguenta vaso que passa no fogo. Quando passa no fogo, o barro é temperado, o barro ganha resistência, e aí ele fica firme e fica resistente. Deus está te preparando, barro. Deus está te temperando, barro. Vai passando no fogo aí, deixa ele temperar você aí, para você ficar resistente. Vai bater em você, mas você não vai quebrar mais, você não vai despedaçar mais, você vai continuar um vaso inteiro e de honra para a glória do oleiro. Para a glória do oleiro, para a glória do oleiro. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem isso? Pastor, me dá um exemplo. Eu dou. José foi vendido, e por ser vendido, e por ter sido feito escravo, e por ter sido caluniado. Você não gosta que fala de você, né? Fala de você, você já fica todo borocochô. Fecha o coração até para Jesus. Falaram de mim, falaram do meu nome. José precisou ser caluniado. A mulher endemoniada diz que ele a desrespeitou, diz que ele a atacou sexualmente, mas não foi isso que ele fez. O que ele fez foi justamente aquilo que Paulo ensinou e recomendou para Timóteo: foge tu, porém, dos desejos da tua mocidade. José largou até a roupa na mão dela, mas ele fugiu, porque ele disse: não posso pecar, primeiro contra Deus e segundo contra o meu patrão. E ela ficou na dor da rejeição e caluniou ele. Sabe onde ele foi parar? Na cadeia, na prisão, sem merecer. Eu estou passando por tanta coisa que eu não mereço. José passou por coisa que não merecia. Jesus passou por coisa que não merecia. Vamos olhar a Bíblia, irmão. Vamos sair da nossa bolha. Vamos nos contextualizar com a Bíblia. E aí Deus vai começar a falar com você. Meu servo José também passou por coisa que ele não merecia, meu filho. Mas lá dentro da cadeia, Deus mostra que é com ele. Deus começa a abençoar o homem dentro da cadeia. Irmão, quem
tem uma aliança e mantém aliança com Deus, é um compromisso, é uma aliança, é algo, um mistério tremendo, irmão. Ele não corre atrás de bênção, ele não escolhe lugar, aonde ele está, é aonde a bênção vem, é aonde a bênção chega, é aonde Deus abençoa, porque as bênçãos do Senhor te alcançarão. Aleluia! Ele é abençoado dentro da prisão e dali se torna governador da maior nação da época. A gente quer que Deus coloque a gente numa posição boa, a gente quer que Deus nos exalta, mas a gente não quer passar calúnia, a gente não quer passar humilhação, a gente não quer sofrer aquilo que nós nada fizemos por merecer. Vai passando, passa o falatório, passa a calúnia, passa pela fofoca que fizeram com o seu nome, passa pelas injustiças, porque se você passar fiel ao teu Deus, o que Ele reserva para a tua vida é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Eu vou te dar só o conselho do Lázaro: não fica bicudo não, por causa dessas coisas, não fica desanimado não, não fica triste não. Eu vou te dar o conselho do irmão Lázaro: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estão falando de você? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai passando dando glória a Deus, vai passando dando glória a Deus, que a sua vitória está se aproximando, a sua vitória está chegando. Deus vai exaltar quem tem sido humilhado. Aleluia. Ah, meu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Atos capítulo 16, versos 6 ao 10. Ixi. Essa aqui não, essa está errada, pastor. Portas fechadas. Paulo foi impedido por quem? Pelo Espírito Santo, de seguir o seu plano, porque Deus tinha um propósito maior com a sua vida. Paulo queria ir para uma localidade, mas o Espírito Santo se manifestou e disse: não, não é para você ir para lá. O Espírito Santo fechou a porta. O Espírito Santo, Ele é Deus, Ele pode sim dizer não para mim. O Espírito Santo é Deus, Ele pode sim dizer não para você. Não nessa tua ideia, não nesse teu intento, não nesse teu projeto. Entenda, Ele não está querendo frustrar você. Ele tem algo maior para você, tem algo maior para você, tem algo maior para você. Nós precisamos aprender, irmãos, que nem toda porta fechada significa derrota na nossa vida. Às vezes Deus fecha a porta, porque uma melhor vai se abrir, e assim que você entrar por ela, assim que você passar por ela, você vai saber que Ele é Deus e vai glorificá-lo abundantemente, porque Ele abriu uma porta maior para você. Ele abriu uma porta maior, Ele abriu uma porta maior. Já estou caminhando para encerrar. Essa daqui todo mundo vai discordar. Atos capítulo 8, verso 1 ao 4. As perseguições.
Eu encontro muita pessoa ainda, hoje, pessoas desviadas. E você pergunta para ela: meu irmão, minha irmã, por que você deixou Jesus? Por que você deixou a casa do Pai? Por que você abandonou a comunhão? E eles dizem: você não imagina, eu fui perseguido dentro da própria igreja. O problema não é a perseguição. Perseguição não mata crente. Crente nasce para ser perseguido. Perseguição não desvia crente. Crente nasce debaixo e vive debaixo de perseguição. Quando nós lemos Atos capítulo 1, verso 4, a igreja, assim como Jesus que acabou de nascer, ou melhor, antes de nascer, já estava sendo perseguido por Herodes. A igreja acabou de nascer, acabou de receber o derramamento do Espírito Santo, já começa a perseguição. Aí, quem sabe, Satanás pensara da seguinte forma: é questão de dias para essa igreja, acabou de nascer, e nós já estamos com essa perseguição implacável, prendendo, espancando e matando. A igreja vai ser acabada, a igreja vai ser finalizada. Irmão, Satanás tentou apagar o incêndio usando gasolina, só aumentou. Sabe por quê? Porque quando a perseguição bateu em Jerusalém, aí a igreja espalhou pela Judéia, aí a igreja espalhou por Samaria, aí a igreja espalhou até os confins da terra. Perseguição não mata a igreja. Perseguição faz o crescimento da igreja, faz a igreja espalhar, faz a igreja avançar. A igreja perseguida é uma igreja que vai em todas as direções, semeando a semente do evangelho, semeando a semente da palavra. Eu encerro com o último ponto. Aleluia, eu encerro com o último ponto. Deixa eu escolher o último aqui para a gente encerrar. Para mim encerrar, preciso encerrar. Para quem é essa promessa de que todas as coisas mais improváveis, vão fazer parte do teu milagre, vão fazer parte da tua virada, vão fazer parte da tua vitória, vão fazer parte da tua bênção, vão fazer parte, aleluia, do que Deus tem reservado e preparado. Para quem é isso? Para quem até as calúnias, para quem até as perseguições vão estar ajudando ele, para quem até as traições vão estar fazendo bem a tua vida? Para quem ama a Deus, para quem ama ao Senhor. Quem é que ama ao Senhor? Não é quem usa uma camiseta, eu amo Jesus. Não é quem coloca uma etiqueta no carro, um adesivo, eu amo Jesus. Jesus diz assim: aqueles que têm as minhas palavras, os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Se você guarda esta palavra, então você ama ao Senhor. E se você ama ao Senhor, não importa o que façam contra a tua vida, todas as coisas, as lutas, as portas fechadas, as perseguições, as tribulações, vão contribuir para o seu bem. Segundo, e eu encerro aqui, para quem foi chamado segundo o seu propósito. Se coloque de pé, por favor, se coloque de pé. Eu estou encerrando, mas eu preciso que você encontre pelo menos uma pessoa. Encontre alguém. Encontre alguém. Diga assim para ele, por favor, em nome de Jesus. Olha para ele, olha para ela. Diga assim: eu preciso
declarar uma verdade na tua vida. Você não está na casa de Deus por um acaso. Você não faz parte da família de Deus, do reino de Deus, porque é um intruso. Você está aqui, na casa de Deus, na sua presença, na sua família, no seu reino, porque você é chamado. Ele te chamou pelo seu nome, Ele te escolheu, Ele te diz: não tenhas medo, eu que te chamei, eu que te escolhi, eu te remi, eu te comprei, eu te tomo pela tua mão, eu te digo: você é meu, você é minha. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. As águas das lutas estão aí, o mar está revolto, mas elas não vão te submergir, elas não vão te afogar. Eu libero esta palavra profética sobre a tua vida: as águas não vão te afogar. E se ainda passares pelo fogo da provação, se lançarem você numa fornalha, como aqueles jovens, o quarto homem vai entrar lá dentro com você, e a chama não vai te causar dano. Deus vai te preservar, Deus vai te preservar, Deus está te preservando, Deus está te preservando. Por que que Deus está te preservando? Porque você é chamado para o propósito que os céus estabeleceram para a tua vida, para a tua história. Há um propósito de Deus na tua vida. Receba essa palavra, receba essa palavra. Essas lutas vão ser testemunhos que você vai contar. As necessidades são para você conhecer o Deus da providência, Jeová Jireh. Eu profetizo que o Senhor está provendo sobre as necessidades. Veja, veja, veja a provisão de Deus, veja a provisão do Senhor, veja a provisão do Senhor. Viva milagres no meio da luta. Receba a vitória em nome de Jesus. Por todas essas coisas somos mais que vencedores. Levante a sua mão comigo, leve essa palavra no teu coração. Aleluia. Diga assim: o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo. Só um minuto antes que eu me esqueça, Deus que ajuda a minha memória mesmo, é fraca. A irmã Leni tem um bolinho ali no final, compra lá um bolo gostoso que ela faz muito bem e com muito carinho, e você estará cooperando, semeando num bom propósito. Esteja comigo, não apenas hoje, mas todos os dias da minha vida. Amém.